simples servo de Deus aqui, né? E ele me chamou desde o ano passado, né? Para a gente agendar para estarmos aqui. E a gente orando, lendo uma palavra, lendo outra, lendo uma palavra, lendo outra. Mas desde a palavra que eu tirei o ano passado, ela ficou até hoje, está até agora. E é ela que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Irmãos, eu sou uma pessoa, eu sou um sonhador. Eu sou sonhador. E é gostoso a gente sonhar, né? Porque sonhar não paga nada, né, irmão? É de graça. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os teme e os livra do mal, amém? Quem teme ao Senhor, digam glória a Deus aí. Então, cada um aqui que veio aqui para a igreja hoje, tem um anjo acompanhando você, não tem, irmão? Eu não sei aonde eles estão, se eles entraram aqui na igreja ou se eles ficaram lá fora. Eu só sei que os anjos que vieram para a igreja, acredito que uns se encontram com o outro e falam: você está fazendo aqui? Eu vim acompanhar a Maria, eu vim acompanhar o José, eu vim acompanhar o Carlos. Eu não sei aonde eles estão, amados. Eu só sei que quando eles se reúnem, acredito que eles começam também a adorar e a glorificar a Deus, irmão. E se eles que são santos glorificam ao Senhor, imagine nós, igreja, nessa noite. Aleluia. Então a gente para pensar nessas coisas, fica sonhando. E outra coisa, amados, eu fico imaginando esse monte de gente que tem aqui louvando a Deus aqui hoje. Eu fico imaginando se a glória do Senhor tomar cada um aqui hoje. Já pensou se o Espírito Santo tocar em cada vida aqui hoje? Você imagina o culto que nós teremos aqui, já está tendo, e o como vamos finalizar essa reunião aqui hoje, amados? Poderosa para a glória do nosso Deus. Eu quero deixar uma palavra para você. Eu não vou pregar essa palavra. Eu estou há uma semana com esse versículo aqui e eu não sei para quem é, mas é para alguém. Abacuque capítulo 3, versículo 17 em diante. Eu não sei porque o Senhor me impulsionou a ler essa palavra, mas eu acredito que vai servir para alguém que está aqui hoje. Abacuque capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, falta de tudo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Graças a Deus, você não me conhece, nem eu te conheço, mas tem um aqui que conhece muito mais do que você ainda. E eu quero vir aqui essa noite para profetizar. Tem liberdade, pastor Edivaldo? Posso profetizar? Pode? Eu vim profetizar aqui que se estiver faltando alguma coisa na tua casa, irmão, o Deus de Israel, o Deus do céu, Ele vai providenciar um milagre sobre a tua casa nessa noite. Ainda que tudo esteja mentindo, ainda que a oliveira não floresça, ainda que falte os gados no currais, não tenha leite, não tenha nada, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então você pode ter chegado aqui hoje com falta de tudo, mas só não faltou uma coisa hoje: a presença do Senhor sobre a tua vida e sobre essa igreja. Só os que acreditam podem adorar a Deus nesta hora. Agora sim nós vamos para a palavra. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42. É um culto de aniversário da igreja, e eu acho que eu não vejo ocasião melhor para ler sobre essa passagem. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42. Se os amados irmãos observarem, eu sempre tenho alguém que sempre gosta de fazer observação, né? Quando eu faço manipulação com o meu braço direito, eu tenho uma diferença dele para o braço esquerdo, né? Eu tenho um derrame obstétrico, que isso aqui é desde nascença. Eu fui descobrir isso aí ano passado, né? Eu nasci com essa deficiência no meu braço,
né? Eu não consigo movimentar ele, a junta inteira, né? Nem posso levantar peso acima. E eu fisioterapeuta, irmãos, mas Deus usou tanto esse homem para falar comigo lá no consultório. Deus usa até o incrédulo para falar para a gente. Eu fui lá tirar a CID, que a empresa pediu, né, o número da CID, e eu fui perguntar para ele: doutor, qual que é o tipo de doença, ou problema que eu tenho no meu braço direito? Aí ele falou: essa doença, ela chama-se derrame obstétrico. Aí ele começou a falar para mim: você sabe o que é isso, Sérgio? Esse sinal que você tem no seu braço. Até pediu para eles poderem operar ou não. Falou: não vamos mexer no que Deus fez, não, deixa quietinho do jeito que está aí, não mexe não dói, não atrapalha você, deixa aí do jeito que está. Ele falou: você sabe o que é isso daí? Isso aqui é um sinal de que uma mãe, estava em estado de entre a vida ou a morte, ou ela salvava o menino, ou ela salvava a sua vida, ou ia nascer o menino, ou ia morrer a mãe. Aí por um milagre, sua mãe está viva e você também está. Só sobrou um sinal para você se lembrar de quando você nasceu, e que é um milagre de Deus. Então, né, quando a gente é criança, né, às vezes escondia de vergonha, né? A gente era magrinho, agora o corpo mudou um pouquinho, né, irmão? Né? Aí vai mudando um pouquinho, né? Os irmãos estão mais gordinhos, estão entendendo o que eu estou falando, né? A vida vai mudando, né? E a gente vai vendo que isso aqui é nada mais do que a vontade de Deus. E nós estamos vivos, isso que é o importante, né, amados? Então, às vezes a conjectura que a gente faz aqui é outro, vocês vão observar isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, igreja? Eu quero falar sobre a vivência na igreja, ou a vivência da igreja. Essa primeira parte de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 42, todos sabem, principalmente os obreiros, já sabem que a igreja ela foi inaugurada logo após a festa de Pentecostes, ou bem depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Na verdade, a igreja ela foi inaugurada pelo Senhor, mas foi só uma promessa. Mas ela começou a se desvincular, ela começou a andar, ela começou a ter forma, foi logo após a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Ela começou a ter vida, mas para não ser desorganizado, tinha que ter um condutor, tinha que ter uma ordem. E aí, ninguém mais ou ninguém menos do que o Espírito Santo para colocar ordem nas coisas. Ele derrama a sua glória sobre a igreja, e aquele povo tem aquele alvoroço, as pessoas cheias do Espírito Santo, e o alvoroço se espalha por Jerusalém, e as pessoas começam a se reunir, e eu vejo, parece os apóstolos cheios da glória de Deus, pregando, o homem indouto que não tinha letra nenhuma, pregando a palavra com ousadia, e 3.000 almas e milhares de pessoas aceitando ao Senhor, sendo batizadas e caindo aos pés dos apóstolos, pedindo por um milagre. O que eu devo fazer? O que nós devemos fazer? E talvez estavam meio perdidos, mas com a graça do Espírito Santo e com a ajuda do Espírito de Deus, eles são ungidos por Deus para dar um direcionamento para que a igreja tivesse ordem e pudesse caminhar. Então eu não vejo uma mensagem melhor para dar nesses 20 anos de Cristo vivo aqui de Matão nessa noite. A primeira coisa que eu quero falar para você, a primeira coisa que me vem à lembrança,
perseverança no meio da doutrina e no meio da comunhão. Perseverança é uma palavra hoje que ela tem que ser fundamental na igreja, irmão. Você tem que ir embora com essa palavra aqui hoje, amados. Perseverança. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque somos perseverantes. Temos que ser perseverantes no trabalho, temos que ser perseverantes no casamento, temos que ser perseverantes com os nossos filhos, temos que ser perseverantes com tudo que tem, com nossos familiares e muito mais. Ser perseverantes na comunhão e no partir do pão com a doutrina do Senhor. Comentamos isso bastante hoje lá na casa do pastor Edivaldo, falando sobre isso, né? A perseverança, a doutrina. Porque, irmãos, está tão difícil hoje. Está tão difícil hoje o Evangelho. Eu estava lendo uma frase hoje vindo para cá no caminho da internet, dizendo que na época da igreja primitiva, as pessoas vinham até os apóstolos, ouviam falar do Senhor, Deus falava com eles, e eles mudavam, tinham as suas vidas transformadas e mudadas. A mensagem era pregada e as suas vidas eram mudadas. Mas hoje, se nós pregarmos uma palavra um pouquinho mais forte, sabe o que acontece? As pessoas mudam de igreja. Antigamente as pessoas iam até a igreja, ouviam os apóstolos e tinham comunhão e perseveravam aos pés dos apóstolos. Eles tinham prazer em ouvir, prazer em estar ali em oração, adorando a Deus. Hoje não. Se você mexer um pouquinho mais, pregar um pouquinho mais forte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe o que as pessoas falam? Muito obrigado, pastor Edivaldo, mas eu quero uma coisa mais light para a minha vida. A Cristo vive não serve para mim, estou indo para outra igreja. Nós estamos querendo uma coisa fácil, mano. Nós estamos querendo uma mensagem coach, uma mensagem que alivia a nossa alma. É aquela mensagem que eu posso chegar aqui triste, mas dá uma massageada no meu coração para mim ir embora alegre para casa. Pelo menos por hoje. É só para dar uma anestesiada, é só para dar uma acalmada, porque as coisas não estão bem. Eu só quero vir à igreja, ouvir uma coisa boa, dar um pouquinho de risada e voltar para minha casa em paz. Mas o Espírito Santo nessa noite trouxe você aqui para quê? Sabe para quê? Para você ouvir uma palavra de perseverança. Ele não quer que você venha aqui só para ouvir uma palavrinha e ir embora para sua casa feliz, não. Ele quer que você venha ouvir a palavra de Deus e sair transformado pelo poder do Evangelho. Nós precisamos de transformação, igreja. Nós precisamos de renovação em nossas vidas. E é uma coisa que acontecia com os discípulos. Eles perseveravam. Essa palavra perseverar, eu estava lendo no original esse dia sobre esse texto, e eles diziam que eram constantes aos pés dos apóstolos. Era todo dia, era todo momento. Eu não sei como que os apóstolos conseguiam dar conta, mas porque eram só 12, né? E você pensa 12, coloca aqui, vamos fazer uma conta aqui, amados, a Cristo vive. Vamos supor que nós estivéssemos pelo menos aqui pregando para umas 300 pessoas, mas passa de 300, vem uma multidão ouvir Pedro, aí são quase 3.000, aí dos 300 são mais 3.000, são 3.300, aí vem o outro apóstolo e faz mais uma pregação, são mais 2.000, aí dos 2.000 com mais 3.000 e poucos, são 5.000 e poucas pessoas. Dos 5.000 que convertem ao Senhor, aí Pedro dá mais uma mensagem, são mais uma leva que se converte, e são quase 8 a 10 mil pessoas na igreja adorando ao Senhor. Agora pensa, com 10 mil pessoas e só 12 apóstolos para tomar conta da igreja. Se coloquem os obreiros que tem aqui que ajudam o pastor Edivaldo. Fosse só 12 obreiros com 10 mil membros aqui na Cristo Vive Matão. Irmão, se fosse eu, teria pegado essa bênção aí, irmão, adorado a Deus nessa noite. Posso falar de novo? Vamos lá então, né? Pode repetir? Você pegar? Você imagine 10 mil crentes aqui dentro da Cristo Vive Matão, mas só 12
Obreiros, os obreiros agora não falam nem, né? Agora mudou a história, né? Já pensou, irmão? 10 mil crentes com 12 obreiros, como que não ia ser? Alguns acreditam que ia ficar louco. Aí, Deus é tão bom, mas Ele é tão bom, irmãos. Ele é tão organizado nas coisas que Ele faz. Ele é tão organizado, que se a gente pular um pouquinho para frente, daqui a pouco eu volto esse texto, pastor, de volta. Aí a Bíblia fala que Ele institui diáconos para a igreja. Vamos levantar um pouco de diáconos, para quê? Porque está ficando pesado demais para nós. Nós vamos ficar tomando conta da parte da palavra, e nós vamos levantar os diáconos para tomar conta do restante da igreja. Está aí uma coisa que eu respeito demais dentro da igreja, é o serviço do diaconato. Quem é diácono? Levanta sua mão e glorifica a Deus aí. Você tem todo o meu respeito nessa noite, irmão. Você tem todo o meu respeito nessa noite. Sai cedo de casa, são os primeiros a chegar na igreja. Quando você chega aqui, você vê tudo bonitinho, tudo em ordem. É devido a esses homens e mulheres de Deus que aqui tem na igreja. Você encontra aqui o altar em ordem, a igreja em ordem. Aí a hora que você chega lá na tua casa, ali na porta da igreja, está aquele grupo maravilhoso ali, cordial, gente humilde, cheio do Espírito Santo te cumprimentando, colocando você para dentro da igreja, com um sorriso nos olhos, pastor, de volta. Parabéns pelos diáconos que tem aqui nessa igreja, maravilhoso, glória a Deus por isso. Deus abençoe a vida de vocês. Se tem uma igreja organizada, ela começa primeiro pelo diaconato da igreja. É a primeira coisa que o Senhor instituiu para a igreja. Por quê? Para colocar ordem nas coisas. Enquanto os discípulos tomavam conta da palavra, eles tomavam conta do restante da igreja, para que as coisas caminhassem para a obra do Senhor. Segunda coisa, temor. Atos capítulo 2, versículo 43. O temor gerava prodígios no meio da igreja. A Bíblia fala que em toda alma havia temor. A igreja era tomada de temor. A igreja estava tomada de temor. E esse temor fazia gerar milagres sobre a igreja. Eles não tinham temor, não era medo. Essa palavra temor não é medo. Essa palavra temor não é morrer de medo. Essa palavra temor, ela é respeito. Ela era submissão aos apóstolos. Eles tinham tanto temor pelo que os apóstolos falavam, pelo que a sua liderança falava, que devido a essa palavra e devido a esse temor, muitos sinais de prodígios e milagres aconteciam sobre a igreja. E o contrário também, a liderança que se tinha na igreja primitiva não era uma liderança ignorante, não era uma liderança que abusava dos seus liderados, era uma liderança de carinho, era uma liderança de direção, era uma liderança que ensinava ao povo: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque vai dar certo, porque o Espírito Santo está conosco. Era uma liderança diferenciada, era uma liderança guiada pelo Espírito Santo. Só podia resultar em uma coisa: sinais, prodígios e milagres sobre a igreja. Agora eu quero virar para vocês, líderes, que estão aqui nessa noite. Quando há temor, respeito pelos seus liderados, não tem como dar errado. Não tem como dar errado na igreja. Não tem como dar errado na igreja mais. Líderes, se formos instruídos pelo Espírito Santo, com educação, com respeito, não tem como dar errado. A igreja vai fluir, a igreja vai crescer. Milagres irão acontecer, porque estamos debaixo de uma palavra, de uma promessa, amados. Receba a liderança, essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Obediência pelo seu pastor, obediência pelo seu líder, descendo até os seus liderados, não tem como dar errado. É temor gerando prodígios e milagres sobre a igreja. Terceira coisa, essa é importante demais: a organização financeira para socorrer os necessitados. Essa palavra resume só numa coisa:
chamada, que às vezes falta, eu falo até na minha parte, que às vezes falta na parte de muita gente, chamada solidariedade. A palavra solidariedade é um sentimento de amor, é uma compaixão e uma empatia que motiva a ajuda moral ou material ao próximo. Isso eles tiravam de letra, pastor, de volta, que era a empatia que tinha pelo povo, porque era a todo momento alguém precisando de um alimento, era a todo momento alguém precisando de uma vestimenta, era a todo momento alguém precisando de algo para comer, para saciar a sua fome. E a Bíblia fala que os que tinham mais condições financeiras, vendo a necessidade do que não tinham, eles pegavam, era tão organizado que eles levavam o que eles vendiam, as suas propriedades, os seus bens, aos pés dos apóstolos. Toma aqui Pedro, toma aqui João, toma aqui Tiago, faça o que o Espírito Santo direcionar, o que vocês têm que fazer pelos amados irmãos. Era tão organizado que até o financeiro fluía naquela época, irmão, porque a Bíblia fala que de nada eles tinham falta. Oh, saudade dessa igreja, irmãos. Oh, saudade dessa igreja, onde tinha tudo em comum, era uma empatia, era um se colocando no lugar do outro. Porque, irmãos, quando se reunimos na igreja aqui ninguém é melhor do que ninguém, aqui ninguém é maior do que ninguém, aqui só muda os cargos, um é pastor, ou alguns evangelistas, não sei se tem, ou presbíteros, ou outros são diáconos, outro é líder de jovens, outro é líder de crianças. Aqui só muda a liderança, mas diante de Deus aqui, irmão, nós estamos todo mundo no mesmo nível aqui. Para Deus nós estamos todo mundo no mesmo nível aqui nessa noite. E a organização era maravilhosa, porque o povo vinha precisando de um alimento, precisando de roupa. Eles já sabiam o que fazer, eles já eram direcionados a ter o que fazer. Era bonança, era alegria, eles ouviam a palavra, tinham alimento, tinham roupas, tinha doutrinamento, tinha palavra, tinha comunhão, estavam juntos e tinham mais ainda, eles tinham a presença do Espírito Santo, igreja. É por isso que as coisas fluíam e a coisa andava. Quarta coisa, eles eram unânimes no templo. Gerava-se uma comunhão maravilhosa nas casas. 2,46 a Bíblia fala: e diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Quero ficar nessa palavra agora, talvez eu já encerre nela. Quando o povo se reunia na igreja para ouvir Pedro, para ouvir os discípulos, acabava-se a reunião, depois todo mundo ia embora para sua casa, dispersos, embora. Só que chegava um certo momento, a Bíblia fala que eles se reuniam nas casas para se alimentar, para comer. E com essas reuniões de lares, com essas reuniões nas casas, que hoje nós chamamos de células, reunião e encontros de células, mas nessas células, irmãos, essas reuniões que eles faziam naquela época, a Bíblia fala que gerava um sentimento de comunhão tão grande. Eles tinham tudo em comum, que era a mesma coisa. Era como se o meu amado pastor obreiro que está aqui, eu nunca ouvi e ele também acho que nunca me viu, mas era um sentimento só da gente olhar um no olho do outro aqui e falar: eu te amo, irmão, eu estou com você, o que você falar aí, eu estou junto, vamos junto. Se quiser ir para a direita, nós vamos junto. Se quiser ir para a esquerda, nós vamos junto também. Era um sentimento de comunhão tão grande, igreja, mas tão grande, que a igreja se alinhava para uma só direção. Oh, quem dera que o Senhor nos permita voltar a acontecer isso novamente na nossa igreja, nos tempos de hoje, igreja. Um sentimento de comunhão, um sentimento de singeleza de coração. Para quê? Por que tudo isso?
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita no meio da comunhão, igreja. O Espírito Santo detesta a rebelião. O Espírito Santo detesta que você fique brigado com o teu irmão. O Espírito Santo detesta que você vá embora para a sua casa magoado com uma palavra errada que você ouviu. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas estou falando pelo Espírito Santo aqui nessa noite. O Espírito Santo detesta que você volte para a sua casa triste, magoado, porque aqui é o lugar de nós entregarmos os nossos sentimentos perante o altar do Senhor. Aqui tem que ficar a mágoa, aqui tem que ficar o desânimo, aqui tem que ficar todo o meu desânimo, aqui eu tenho que me entregar perante o altar do Senhor, aqui tem que morrer o velho homem, eu tenho que ir embora para minha casa com sentimentos de alegria da presença de Deus, igreja. Já ouvimos um hino aqui agora, de que vale as poesias, de que vale tudo isso que nós falamos, se for só daqui para fora, de que vale cantarmos, levantarmos as mãos, orarmos, rirmos, se sairmos para casa do jeito que a gente entrou. De que vale tudo isso, igreja? Sabe que vale a pena nessa noite? Que vale a pena eu entrar aqui, pode ser até desanimado, abatido, magoado, triste, problemas a semana inteira. O que vale a pena nessa noite é eu entrar aqui de toda maneira, mas eu sair cheio da graça de Deus sobre a minha vida. O que vale para a minha vida é que amanhã é segunda-feira e eu já levantar, que culto maravilhoso que foi ontem. Oh, que maravilha, que alegria foi rever o meu irmão que eu não via ele a semana inteira. Oh, que alegria que eu vi o meu pastor, a palavra do meu pastor no domingo. Oh, que alegria que eu estive no culto ontem. Foi um prazer estar lá, foi um prazer ouvir a palavra do Senhor, foi um prazer estar na igreja. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer gerar esse sentimento em nossas vidas, não só vir à igreja, mas como sair da igreja depois, igreja. Não é vir à igreja, é como sair embora da igreja. Eu agora, quando eu vou para o culto lá na minha igreja, eu já saio com um sentimento de adorar a Deus. Porque quando eu saio com esse sentimento, eu já chego feliz, e aí eu vou embora mais feliz ainda. Tá certo que de vez em quando tem uns tribulados que quer tirar mais a gente, né, irmão? Mas ainda assim, a gente consegue sair feliz. Porque quando eu vou para a igreja adorar a Deus, e quando eu venho e louvo a Ele, eu sei que eu estou sendo abastecido a minha alma, e eu estou saindo cheio da graça de Deus sobre a minha vida. Quarta coisa, quinta coisa, Atos capítulo 2, versículo 47, e louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Repita comigo essa palavra, irmão. Eu não gosto de ficar fazendo isso, eu vou repetir. Vai ser somente uma única vez agora. Diga comigo, louvando a Deus. Não, está muito fraco com a igreja bonita que é, não te matar. Não. Diga, vamos lá, louvando a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Agora lembre-se, irmão Fabio, e contando com a simpatia de todo o povo. Vira para o irmão, fale para ele. Agora para o irmão de trás, agora, fale, contando com a simpatia de todo o povo, fala para ele. Você está entendendo o que eu estou falando aí, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando aí? Sabe o que faz uma igreja crescer? A simpatia do povo. Um povo simpático faz a igreja crescer, irmão. A Bíblia fala que o povo fazia o quê? E contando, olha que é a Bíblia que fala, não é eu que estou falando não, viu? E contando com a simpatia de todo o povo, o que a Bíblia fala que o povo fazia? Enquanto isso, acrescentava ao Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, igreja. Agora vai pegar mal para quem não é simpático, hein, irmão?
Agora pegou no calcanhar, né? Estava legal até agora, né? Agora o negócio estreitou, né? Irmãos, uma igreja simpática, ela muda o cenário de um culto, igreja. A simpatia de um povo, ela muda o cenário de um culto dentro de uma igreja. Você pega um obreiro simpático lá na porta da igreja, bem simpático. Aí você pega um líder de louvor aqui simpático. Depois você pega um pastor simpático. Não estou falando às vezes uma palavra simpática, mas é porque a palavra tem que ser de Deus, né? E nem sempre vai ser simpática. Mas você pega um pastor simpático, e depois, quando acaba a reunião, você pega um desamado simpático. Amados, não tem como dar errado, igreja. Não tem como dar errado. Uma igreja simpática, ela só vai terminar igual a igreja de Atos dos Apóstolos. E o Senhor acrescentava a cada dia mais o que iriam sendo salvos. Vamos colocar de pé nessa noite? Eu quero terminar minha palavra dizendo para você que a igreja, ela foi inaugurada pelo Espírito Santo, mas de lá até hoje nós estamos debaixo de uma coisa tão poderosa, mas tão poderosa, mas tão poderosa, chamada graça. Eu sempre costumo dizer que eu tenho uma frase que eu falo assim, irmãos: a graça sem graça, ela não tem graça. A graça sem graça, ela não tem graça. Irmão, a graça ela é tão poderosa, mas ela é tão poderosa que os homens querem pôr tanta coisa dentro da igreja, mas impõe tanta coisa dentro da igreja, é um fardo tão pesado que às vezes nem nós conseguimos carregar. E aí eles esquecem que quem deu a vida por nós não foi a escritura ou a lei de um homem. Quem foi lá morrer na cruz por nós foi Jesus. E quando ele foi moer todo o seu sangue, quem sofreu foi ele. E quando ele foi indo lá para a cruz, ele entrou no ministério da graça sobre nós. Charles Spurgeon, que foi para mim o príncipe dos pregadores, ele terminou os anos de sua vida dizendo o seguinte: que o que muda a minha vida, a sua vida, de quem está a 7 palmos abaixo da terra, é somente uma coisa: a graça de Deus na vida do homem. É a única diferença nós de quem está morto, é a graça. Que aqui todo mundo vai um dia morrer. O que vai fazer a diferença depois que a gente morre é a graça de Deus. É o quanto nós recebemos essa graça sobre nossa vida. É o quanto eu aceitei a graça na minha vida, ou o quanto eu fui fiel a essa graça, ou o quanto eu fui grato a essa graça que eu recebi de graça. Eu não paguei nada, eu não fiz nada para ter a graça de Deus na minha vida. Ela veio de graça. Eu não fiz nada, nós não fizemos nada. Foi de graça. Ele nos aceitou de graça, igreja. Você está aqui de graça, igreja. Nós estamos aqui de graça e pela graça. Levante sua mão, feche seus olhos. É graça, igreja. Oh, que saudade dessa igreja. Nós estamos aqui pela graça. Oh, graça inaudita, graça maravilhosa. Se nós estamos aqui, é porque alguém nos aceitou e não pediu nada em troca. Oh, venham como estáis, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre nós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, igreja. Vocês não precisam fazer nada, vocês só precisam vir. Assim diz o Senhor: vocês não precisam fazer nada, vocês só precisam se achegar a mim. Tudo isso é graça.
Espírito Santo está aqui nessa noite para distribuir graça sobre a igreja. Oh, eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Eu convido você nessa noite, se o Espírito Santo tocar na tua alma, na tua vida, pode sair do seu lugar e orar para alguém aqui neste lugar. Se o Espírito Santo está te compulsionando nessa noite, eu preciso orar por alguém, eu preciso falar com alguém, saia do teu lugar agora, vai orar, dê um abraço em alguém e receba a graça do Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite, igreja. Se você está precisando receber a graça de Deus, se quiser, pode vir aqui no altar também, nós vamos orar com você. Se você quiser, pode sair do seu lugar e vem aqui à frente, e nós vamos orar por você nessa noite. Eu sinto graça aqui nesse altar, eu sinto graça aqui nessa igreja. Oh, eu sinto graça aqui nesse altar nessa noite. E como nos tempos passados, mostra teu braço forte, mostra a essa geração os teus prodígios. Se você quiser, pode vir aqui à frente, sai do seu lugar. Tem graça de Deus aqui nessa noite. Tem a graça de Deus aqui nessa igreja. A graça de Deus está sobre esse altar. O Espírito de Deus vai sobre essa igreja nessa noite. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó, clamamos a
Seria muita hipocrisia da minha parte falar isso, mas eu estou sentindo. Sabe, alguém andando no meio desse corredor aqui dessa igreja. E eu estou sentindo que quando esse homem está andando aqui no corredor da igreja, ele está tocando em algumas pessoas aqui nessa noite. Aí parece que eu sinto Deus falando comigo, pastor Edivaldo, dizendo assim, ó, a minha igreja não está pedindo renovo? A minha igreja não está pedindo renovo? A minha igreja não está pedindo milagre? A minha igreja não está pedindo portas abertas? A minha igreja não está pedindo Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aqui eu estou na igreja, Deus está falando com a igreja. Que glória que está aqui nessa noite. Vamos aproveitar a igreja. Vamos aproveitar esses últimos minutos que estamos aqui, igreja. Que noite gostosa, que presença